Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Grandes coisas estão por vir. Nós encerramos aqui, quinta-feira próxima passada, o ensinamento do Ministério dos Anjos. Encerramos e continuamos hoje com a série Eu Verei o que Nunca Vi, amém? E nós vamos abordar um outro tema, vamos focar numa doutrina muito importante também, daquilo que o Senhor quer que o seu povo entenda, aquilo que o Senhor quer que o seu povo viva intensamente a cada dia, ainda mais por saber que o dia do Senhor se aproxima. Amém? Então, é a parte 20, Eu Verei o que Nunca Vi. O texto está no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 29 a 33, que diz a palavra assim: Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouve qual é a palavra que procede do Senhor. Isso somos nós. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. A desolação virá, e o Senhor usa os seus para exortar, para corrigir, para repreender, para ensinar o reto caminho. Muitos não ouvem, até ouvem, mas não praticam, não colocam em prática. Mas o Senhor diz que quando virem a desolação, quando virem aquilo que a profecia revela, então eles saberão que houve na vida deles um profeta. E eles não deram ouvidos. E eu estou aqui nesta noite como profeta para a tua vida. Eu estou aqui como um profeta de Deus, para ser boca de Deus para a sua vida. E eu louvo ao Senhor porque você ouve e põe por obra as palavras que você ouve. Você acata aquilo que vem do Senhor através da minha boca. Por isso você é bem-aventurado. Por isso você é feliz. E eu quero, junto com você agora, orar para mais uma vez o Senhor usar a minha boca para abençoar a tua vida. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, a ti, Senhor, toda honra e toda glória. Deus, nós queremos ver o que nunca vimos, queremos, Senhor, estar preparados para ver o que nunca vimos, queremos viver tudo que o Senhor quer que vivamos. Queremos renovar a nossa mente, ter os pensamentos, Senhor, transformados,
os conceitos transformados para podermos viver o melhor de Ti, Senhor. Receber as Tuas promessas, receber, Jesus, a herança dos santos. Jesus, nós cremos, Senhor, naquilo que Tu falas pela boca dos Teus profetas, porque o Teu Espírito testifica em nosso espírito da verdade. O Teu Espírito confirma em nós que é o Senhor quem está falando, Jesus. É o Senhor quem está direcionando a Tua igreja, orientando a nossa vida. Portanto, eu lhe peço, ó Deus, que eu esteja totalmente, Senhor, em sintonia com o Teu trono, em sintonia com o Teu Santo Espírito, e que tudo aquilo que o Senhor quiser falar, Senhor, através da minha vida, que seja falado nesta noite. Que nenhuma palavra se perca, que os Teus filhos recebam o alimento sólido, que fortalece, que edifica, que dá herança, que liberta, que eles cresçam na Tua graça e no Teu conhecimento e que vivam, Senhor, de modo maravilhosamente, Senhor. Que vivam, Senhor, nesta terra a Tua glória, o Teu poder, dando testemunho do Teu nome em todas as coisas, Senhor. Que haja de fato nas suas vidas a diferença, Senhor, daquele que Te serve. Porque a Tua palavra diz e nós cremos, Senhor, que nós veremos, os nossos olhos verão quem Te serve e quem não Te serve. Assim, eu Te peço que esta diferença seja nítida em nossas vidas, seja nítida na vida desta igreja, Senhor, que Te ama, que Te obedece, mesmo tendo pouca força, não nega o Teu nome, Senhor. Mesmo tendo pouca força, Senhor, não retrocede do caminho que foi nos revelado, porque sabemos que é a Tua verdade, sabemos que foi o Senhor quem nos revelou, e aqui nós estamos firmes e constantes para louvor e glória do Teu santo nome. Usa-me, ó Deus, para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome santo de Jesus. Amém, amém. E todo o povo de Deus diga amém. Amém, amém, amém e amém. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Obrigado, minha amada, querida esposa e bendita pastora, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, povo de propriedade exclusiva de Deus, o pequenino rebanho qual o Senhor se agradou e revelou a sua graça, e aqui nos guia, nos orienta, nos dirige para melhores e superiores promessas. Amados, o Senhor, Ele está nos preparando para coisas grandes, para algo novo na nossa vida, através dessa série de mensagens, cujo tema é Eu Verei o que Nunca Vi. Eu gostaria que você confessasse isso mais uma vez. Diga, eu verei o que nunca vi. Amém? O Senhor está nos preparando para isso. O Senhor está nos moldando, nos modelando para entender aquilo que Ele quer manifestar em nossa vida e que estejamos preparados para isso. E dentro desta revelação, o Senhor vem hoje falar comigo e com você acerca dos princípios, do princípio das dores. Eu gostaria que você, por um instante, agora, trouxesse à sua mente o cenário mundial que nós vivemos. Só por um pequeno relance, um pequeno instante, traga para a tua mente o que você tem visto no mundo. O cenário mundial. Você já se deparou aí, né? Aqui nós estamos no refúgio. Aqui nós estamos no esconderijo.
Aqui nós temos a proteção do Senhor contra este caos mundial. Mas este caos mundial, igreja, é o princípio das dores. Não há como fugir dele. Há como igreja, lutarmos contra. Ok? Nos mantermos na posição de igreja, defendendo os valores de Deus. Porém, nós entendemos que este caos, ele vai aumentar e não diminuir. Tá claro? E este caos, este princípio de dores, nós vamos ver, porém, aqueles que estão no Senhor não serão afligidos. Não serão afligidos. Então é algo que o Senhor quer tratar conosco para que venhamos compreender o que está por vir. Porque é a profecia. E a profecia vai se cumprir cabalmente. E a igreja de Cristo precisa entender a profecia. A igreja de Cristo precisa falar da profecia. Nós não somos um povo sem conhecimento. Pelo contrário, nós somos um povo de conhecimento. Então eu quero ler com você um texto que está em Mateus, no capítulo 24, versículos 3 a 14, onde o Senhor diz: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Isso é muito importante, igreja. Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome. Estão aí, nas igrejas. Muitos em nome de Jesus. Mas estão enganando o povo de Deus. Estão enganando. Isso é a verdade, estão enganando. Porque Jesus diz que muitos se levantariam em nome dele para pregar o evangelho, mas um falso evangelho. E iria fazer o quê? Enganar as ovelhas de Jesus. Então, olha, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Temos ouvido? Guerras e rumores de guerras? Vede, não vos assusteis. Fique em paz, irmão. Fique tranquilo. Amém? Porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Vamos lá, pastora. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Amados, nós temos visto isso. Temos visto isso. O Senhor predisse há mais de 2000 anos o sinal do fim dos tempos, mas ainda não seria o fim. Não é o fim. Mas é aquilo que precede o fim. Amém? Vamos lá. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Então a igreja ainda terá uma grande perseguição pela frente aí. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Pastor, estou começando a ficar com medo. Amados, é a profecia. É a profecia. Ok? Então assim, você vai entender no decorrer da ministração que
Isso aqui não vai. Por quê? Jesus disse, ó, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso é o princípio das dores. Nós temos visto, amado, como leis estão querendo combater a igreja. Estão querendo taxar a igreja. Estão querendo fechar igrejas. Estão querendo fechar a boca de Deus na terra. Vamos lá, pastora. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós temos visto isso. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor se esfriará de quase todos. O amor pela palavra, o amor ao próximo, não haverá mais. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós vamos entender isso aqui. Amém? Nós vamos entender. Não vou entrar agora aqui, mas nós vamos entender essa fala de Jesus, tá? Porque ele diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E os legalistas usam muito esse versículo, mas sem entendimento. Nós vamos esclarecer ele. Próximo, pastor. Será pregado este evangelho do reino por todo mundo. Então, todos vão ouvir o evangelho. Amém? Por todo mundo será pregado. Para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. E nós vamos ver o que nós nunca vimos. Amém? É o que Deus está falando conosco. Nós vamos ver o que nós nunca vimos. E nós vamos ver. Nós vamos ver esse céu se rasgando. E o nosso Senhor vindo com as suas miríades de anjos para nos buscar. Amém? Amados, o Senhor, Ele nos deixou bem claro na sua palavra. Ele deixou escrito os sinais e as instruções acerca do fim. Amém? Então, os fatos que vão anteceder o fim, nós já estamos vendo. Né? Aquilo que o Senhor relata nesse texto, que é chamado de princípio das dores, é o período que nós já estamos vivendo. Amém? Está claro para nós isso, tá? O Espírito testifica em nosso espírito, amém? Que isso é a verdade. Então nós vemos o cenário político, nós vemos o cenário religioso, nós vemos a cultura, nós vemos a educação. O mal está, né, crescendo. E isso faz o quê? Faz com que traga muita dor ao ser humano, não é? Às pessoas menos favorecidas, enfim, ao povo. E nós precisamos então nos alinhar com isso, entender estas verdades para podermos continuar vivendo no mundo sem ser afligido por ele. Amém? Por isso nós estamos aqui, no refúgio, porque aqueles que estão na igreja de Cristo, que recebe a verdade, que vive a verdade, amados, esses estão sobre a rocha. Esses estão sobre a rocha. Mateus 7, 24 a 27 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, quando nós recebemos a verdade, quando recebemos a palavra que edifica e dá herança, pode vir o que for, nós não seremos atingidos, nós não seremos abatidos, nós vamos continuar firmes e perseverantes naquilo que nós cremos. Amém? Vamos lá, pastor.
E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, tem os que ouvem e não praticam. Tem. Nós vimos no texto de Ezequiel, não é? Que o Senhor diz que muitos saberão que houve no meio deles um profeta. Saberão. Por quê? Foi boca de Deus para falar, foi boca de Deus para instruir, mas eles não praticaram aquilo que eles ouviram. E o que acontece? Vai vir. Já está, né, acontecendo as dificuldades no mundo, o aperto no mundo, e grande vai ser a ruína. Porque não praticam aquilo que ouvem da parte de Deus. Tá claro? Tiago 1, 22 e 23 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha, amados, que tremendo isso. Então nós temos que entender que há uma necessidade de praticarmos. Não somente ser ouvintes, mas praticantes. Ok? A palavra de Deus, quando ela é ouvida e praticada, o que ela faz? Ela gera mudanças na nossa vida. Oi, pastora? Versículo 23 também. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Bom, quando eu pratico a palavra de Deus, eu vejo mudanças. Quando eu não pratico, é como se eu olhasse no espelho e visse sempre a mesma coisa. Amém? Então, quando eu pratico a palavra de Deus, então eu vou ter mudanças. Eu vou receber mudanças, eu vou ter transformações. Amém? Porque a palavra de Deus na minha vida, quando praticada, ela faz isso, ela gera transformações. Na vida de muitos isso não acontece. Por quê? Porque não ouvem, né? Não praticam aquilo que ouvem, e muitos nem sequer ouvem a palavra de Deus, não é verdade? Então, a questão é, na vida daquele que está ouvindo, que há muitas pessoas que se auto-intitulam crentes, não estão praticando a palavra. Estão dentro das igrejas, né, inchando as igrejas, mas se deixam levar pelo erro, se deixam levar pela mentira, se deixam levar pelo curso do mundo. Nós temos visto muito disso, amados. Eu tenho visto muito disso. Pessoas que se intitulam nossos irmãos, crentes, mas vivendo no curso do mundo. O Senhor nos alertou, olha lá, Mateus 24:4. Olha o que ele disse. Ele lhes respondeu: vede que ninguém os engane. Nós já temos aí visto tudo isso que o Senhor falou. Nós já temos visto falar de rumores de guerras, né, de nação contra nação. Nós temos visto a fome em vários lugares do mundo. Temos visto terremotos. Amém? Nós temos visto o mal dominando as pessoas neste mundo. A violência está aumentando, né, de modo desenfreado. A pornografia, a banalização do sexo. Já não há mais o temor a Deus em relação a sexo. Não é? O desemprego aumentando. E pessoas aí tomando rumos, né, diferentes de um modo digno de vida. Temos visto a corrupção, temos visto doenças se espalhando como nunca. O tráfico de drogas bancando partidos políticos. Amados, o homossexualismo sendo tratado como algo natural. O homossexualismo sendo aceito até com a defesa de leis. Né? Leis sendo criadas para se aceitar o homossexualismo como uma prática natural, dizendo que isso é amor.
E a influência disso agora chegando nas escolas para tentar entrar na mente das crianças. Nessa questão de ideologia de gênero. Então nós estamos vendo o fim dos tempos, não é? O adultério hoje é conversa de esquina. É conversa de esquina. Totalmente normal falar de adultério. Para o mundo, isso é algo normal, sabe? Rolando solto, como se fosse algo normal e natural, que se aprende com as novelas. Sabe? É um massacre de tudo que se chama família segundo a Bíblia Sagrada. Está aos nossos olhos. O criminoso, ele tem defesa e ele tem direitos. E o cidadão de bem, ele morre sem ter defesa e sem ter direito. É uma inversão de valores, amados, que dói na alma. E ver que nada acontece. Muitos não conseguem ver diante dos próprios olhos o que está acontecendo no mundo. Eu sou uma pessoa, amados, que eu não me meto e não me envolvo com política. Porque eu sou um homem de Deus. Não tenho nada contra aqueles que se dizem pessoas de Deus e se envolvem com política. Não tenho nada contra. Quero deixar bem claro aqui. Amém? Não tenho nada contra. Mas eu não me envolvo e jamais vou me envolver com política. E vou misturar o altar de Deus com política. Porque, amados, na minha concepção, quem precisa da igreja é o político. E não a igreja precisa do político. E o que os meus olhos têm visto, de modo desenfreado, é igrejas buscando políticos para interesses próprios. E uma coisa eu digo: na força do braço do homem, Deus não manifesta a sua glória. Porque o nosso Deus é Deus de milagres e Ele usa quem Ele quer para fazer o que Ele quer. Mas a Bíblia diz: não confieis em príncipes, não confieis nos governantes da terra, não confieis em homens. Não é para buscar no homem. Então, o que eu digo para a igreja é o seguinte: não vou ser eu a influenciar alguém para votar nesse ou naquele. Mas uma coisa é certa: nós estamos prestes a uma eleição, que é domingo próximo que vem. Correto? E nós temos a chance, aqui no Brasil, de tentar mudar a história desta nação. Nós temos uma chance, amados. Nós temos uma chance que, aos meus olhos, está claro a direção de Deus para uma mudança. Porque nós estamos sob um governo, amados, já há quantos anos? 8 anos para mais? De um partido que, infelizmente, destruiu a nação. Destruiu o país. Estão aí, amados, os buracos, a destruição bem explícita. Então, como cristão, como pastor, como um líder, eu tenho que te alertar do seguinte: não adianta você orar e depois, na hora de cumprir com o seu dever de cidadão, você fazer errado. Você ir naquilo que é mal, que a Bíblia chama de mal. Porque você vai votar e você precisa saber em quem você está votando. Você precisa saber, a pessoa que você vai lá votar, colocar o seu voto, o que ela defende. Ela defende família?
família cristã, ela defende? Ou ela defende casamento gay? Ela defende a multiplicação da família tradicional? Ou ela defende o aborto? O que essa pessoa defende? O quê? Nós temos visto, amado, a podridão aparecer agora nesses últimos dias. Nós pagamos impostos. Nós somos cidadãos honestos. E o dinheiro do nosso imposto está sendo investido onde? Em Lei Rouanet? Onde artistas famosos aí levaram 4 milhões. Para quê? Dinheiro nosso. Dinheiro do povo. Que podia ter sido investido na saúde. Amados, a chance de mudarmos está aí no próximo domingo. Então, como eu disse, eu torno a dizer, eu não estou aqui para influenciar você a votar num número, numa pessoa. Mas como eu disse, torno a dizer, a direção de Deus está bem clara. E a Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Eu digo para você, a quem eu já escolhi para votar, trouxe paz para o meu coração. Porque é um homem, é um candidato que, sabe, explicitamente defende a família, defende os valores morais da família, defende a honestidade, a moralidade, a conduta moral de um ser humano, de uma pessoa. Ele chama o que é mal de mal e o que é bom de bom. E me ganhou. Até que me prove o contrário, ele é meu candidato. Ouça. Não desperdice. Não desperdice a oportunidade. Você que está me ouvindo pela internet, não desperdice a oportunidade. Porque depois não adianta chorar. Depois não adianta reclamar. Porque, amados, o povo vem se arrastando. O povo aí fora está se arrastando. O partido que está no governo, amado, endividou os brasileiros. Endividou os brasileiros de forma ilusionária. Dizendo que todo mundo podia ter o que quisesse. Podia ter carro, podia ter casa, podia ter eletrodoméstico. E está todo mundo endividado. Essa é a verdade. Então, essa nação precisa entrar nas rédeas de Deus. E para se entrar nas rédeas de Deus, tem que ser alguém que tema pelo menos um pouco a Deus. E é o único que eu ouço falar que Deus está acima de todos. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Olha, não seja cristão e peque na hora do voto. Não seja cristão, se intitule cristão e peque na hora do voto. Porque, amados, PT, nunca mais em nome de Jesus Cristo. Nunca mais em nome de Jesus Cristo. Nunca mais. Nunca mais. Olha, amados, a profecia diz que surgirão falsos profetas. A profecia diz que surgirão falsos pastores. A profecia diz que vão surgir falsas igrejas. Falso evangelho. Falsa conversão. Falsa salvação e falsos milagres. E os crentes dizem isso. Os crentes que vivem dentro até dessas igrejas, dessas falsas igrejas, eles proclamam estes sinais. Mas a maioria deles, amados, estão todos envolvidos com estes sinais, vivendo de maneira antibíblia.
guiados por falsos pastores em um falso evangelho. Então hoje, nós podemos ver as leis aprovadas por governantes que vão contra as leis de Deus, sendo tratadas naturalmente. Leis que são contra a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. A igreja, ela vem sofrendo severas perseguições. E aquilo que a Bíblia chama de perseguição dos santos. Quero ler com você em Mateus 5, versículo 10, que diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amados, um homem que está lutando pela justiça, ser atentado de homicídio, tentaram matar. Tentaram matar. Aí explica para mim, por que tentaram matar? Por que tentaram matar? Alguém que estava simplesmente fazendo aquilo que era de direito dele. Porque o mal está com medo. O mal está vendo que está prestes a perder. E está desesperado. Mas a mão de Deus, amados, é a mão de Deus. Amém? Aquilo que Deus determina, aquilo que Deus... Eu disse, essa semana passada para uma irmã, eu disse... o povo de Deus está clamando. E Deus ouviu. Porque no Egito o povo clamou. O povo estava clamando. Porque estava sofrendo. Ficaram lá sofrendo por 430 anos. Clamaram, Deus ouviu e mandou um libertador. E eu disse essa semana para uma irmã, eu disse, Deus ouviu. O povo de Deus está clamando e Deus ouviu. E eu creio que ele levantou um libertador. Eu creio que ele levantou um homem íntegro, um homem de moral, um homem de valores, um homem temente a Deus. Eu creio nisso. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Romanos 8,35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Amém? Nada pode nos separar. Mas estamos vivendo a perseguição. 2 Timóteo 3,12 diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão... Amados, ouça bem uma coisa. Você defender o errado, ninguém te persegue. Você defender o que é mal, amado, todo mundo te protege. Começa a defender o que é certo e apontar o errado. Vão querer te matar. Ameaça o mal para você ver. Ameaça a coisa errada. Porque aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus são aqueles que vão dizer sim, sim e não, não. São aqueles que vão dizer certo é certo, errado é errado. E esses vão ser perseguidos. Desde quando o Senhor me chamou, essa palavra anda comigo. Anda comigo. Eu sou perseguido, amado. Não por aquilo que as pessoas dizem, que acham que eu sou, né? Muitas pessoas dizem que eu sou bravo, que eu sou rígido. Eu procuro andar certo. Eu procuro andar de modo digno. Eu procuro andar sendo justo em todas as coisas. E isso incomoda. Isso, sabe, traz desconforto para aquele que não é assim e que não quer isso. Porque quem quer isso, amado, se sente bem de estar comigo. Quem quer isso, ama andar comigo. Amém? Assim com Jesus. Muitos odiavam Jesus.
Muitos odiavam estar com Jesus. Mas tinha aqueles que amavam Jesus e andavam com ele. Amém? Glória a Deus por isso. São os que amam a verdade e odeiam a mentira. Amém, igreja? Glória a Deus. Você quer aplaudir a palavra do Senhor? Deus é fiel. Então, olha, nós vamos ser perseguidos sim. Nós vamos ser perseguidos sim. Porque nós vamos ver a coisa errada, nós não vamos falar que é certo, não. A coisa errada é errada. Amém? Nós vamos louvar o que é certo, nós vamos louvar o que é bom. Agora, o que é errado, o que é mal, nós vamos falar, ó, é errado. É mal. 2 Coríntios 12, versículo 10, olha o que diz. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Amados, ser perseguido por causa da palavra é maravilhoso. Porque você tem o consolo do Espírito Santo. Você tem o conforto a teu favor. Amém? Nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você está entendendo aí quando nós somos fracos? Quando a gente sente essa perseguição por aquilo que é certo. Aí então Deus vem e fala, você é forte. Você é forte. Mesmo tendo pouca força, não negaste meu nome. Ei, xarabala, caxanderebala. Aleluia! Olha, igreja. O simples fato. Não sabe o que é amar. Vai amar o capeta. Desculpa a expressão, mano. Eu estou aqui para manifestar o amor de Deus. O amor ágape é o amor que é justo. Não para chamar o que é mal de certo. Porque as pessoas querem isso. As pessoas querem fazer a coisa errada e quer ser aplaudida. E aí fala, lá, o amor, o amor, o amor. Ela tem amor. Vai com esse amor pro inferno. Deus me livre, igreja. Então assim, sabe? Nós pregamos a verdade, vivemos a verdade, lutamos por aquilo que Deus chama de bom e as pessoas nos perseguem. Nós somos odiados. Eu sou odiado. Minha esposa é odiada. As pessoas, elas têm ódio de nós. Mas Deus nos ama. Jesus nos ama. Então eu vou esperar o amor de quem? Dessas pessoas ou de Jesus? De Jesus. E vou continuar agradando quem? A Jesus, amados. É claro. O apóstolo Paulo diz assim, eu combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Ele tinha um chamado, ele tinha um propósito de Deus na vida dele. Deus nos chamou para um combate. Deus nos chamou para um combate. Então assim, ou eu me posiciono nesse combate e vou nele até o fim, ou eu vou e Maria vai com as outras. Desculpa a expressão. Uma hora está aqui, uma hora está ali, uma hora está lá, outra hora está lá. Uma hora está na política, uma hora está não sei na onde, uma hora está com a galera, uma hora está não sei o quê, tudo pode. Não, porque não é bem assim. Não, é bem assim sim, é o que Deus diz. Se Deus diz, nós cremos. Olha João 15, 18, 19 está escrito, olha. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Porque aquele que está vivendo segundo Cristo, piedosamente, na risca, as pessoas vão estar odiando. Vão ou não vão? Então Jesus diz assim, olha, fica tranquilo. Aquilo que eu falo, mano. As pessoas, chega para nós as palavras de ódio das pessoas. Você acha que a gente não fica sabendo? Não é, pastora? As pessoas, tem pessoas que nos odeiam. Mas aí Jesus vem e fala assim, olha, fica tranquilo. Antes de odiar você, odiaram a mim. Porque esses aí são os que não querem a minha palavra. Esses são os que não querem me obedecer. Então por isso eles te odeiam, porque você me obedece, você ensina, você prega, você defende aquilo que eu já te ensinei. E aí agora você é odiado deles. Então, igreja, o Senhor quer que você entenda isso. Na nossa vida, nós não estamos aqui para agradar as pessoas. Nós estamos aqui para agradar Jesus.
E aqueles que de repente começaram a nos odiar, fique tranquilo. Senhor, tu sabes. Amém? O crente, versículo 19, pastora. Se vós fosseis do mundo, aí ó. Um dia a gente era do mundo, o mundo nos amava. Eu era amado do mundo, hein? Pensa num cara que era amado do mundo. Você está olhando para ele aqui. Mas graças a Deus que agora você está vendo a obra que Jesus fez na minha vida. Mas eu era um cara legal no mundo. Vixe, como eu era legal. Então, olha lá. Ó. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Eu estava lá no mundo, mas graças a Deus eu não era do mundo. Jesus foi lá e falou, vem filho. Assim como você. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Aleluia! Por isso o mundo vos odeia. Porque é umas horas que a gente se reconcilia com o Pai, as atitudes mudam. Pensamento muda. Palavreado muda. Pensamento muda. Atitude muda. E as pessoas começam a nos medir, né? Peraí, mas não era assim? Por que agora tá assim? Mas tá xarope, Escuta muito isso, irmão Ricardo? Vixe, ficou xarope? Nossa, ele é mais legal, Foi pra igreja, piorou. Tá aí, ó. Porque era do mundo, foi tirado do mundo e agora o mundo odeia. E glória a Deus. Aleluia. Então, mas o crente, ele é chamado para defender, para lutar a verdade. Sabe? Aquilo que Deus chama de bom, chama de certo, chama de correto. Nós não podemos defender aquilo que Deus chama de mal. Se eu defender aquilo que Deus chama de mal, que crente que eu sou? Eu estou sendo amigo do mundo. Eu estou glorificando o diabo. É triste ver crentes defendendo o oposto. Sabe, o que Deus abomina, o que Deus chama de mal, de errado, de pecado. Agora, nas eleições, vou citar. Eu ouvi crente dizer que vai votar no partido que defende o mal. Pessoas que defendem o mal. E são crentes, irmão. Então que tipo de crente é esse? É um crente que não tem conhecimento, não tem sabedoria, não vive o evangelho. Porque viver o evangelho dentro da igreja é fácil. Mas o evangelho é para ser praticado no nosso dia a dia, na nossa vida, em todas as áreas. Mateus 24:13, olha lá. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quero destrinchar com você. Trocar em miúdos aqui. Porque aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, o que é perseverar até o fim? É aquele que não se vender. É aquele que não se corromper. É aquele que não muda o pensamento, não muda os conceitos. É aquele que permanece firme na verdade. Esse, ele é salvo. Então, esse é salvo. Não é que ele vai ser salvo por causa de algo que ele está fazendo. Mas ele é salvo, então ele permanece firme. Por quê? Tem muitos aí que dizem ser salvo, mas não vão perseverar. E esses não são salvos. Quem são esses, pastor? É o joio que está no meio do trigo. Está entendendo? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse é salvo. É o salvo. Porque ele vai manifestar a salvação através da confiança em Jesus e de modo algum vai negar a Cristo. Agora, o que não é salvo? Na primeira oportunidade ele pula fora do barco. Ele pula fora. Se a coisa apertar... Amados, com a palavra, às vezes vem e confronta a pessoa, já pula fora, já
vamos ver uma outra ali, eu acho que a outra ali é melhor. Né? Vamos ali para a esquina ali, lá tem uma outra, lá, ixi, lá eu posso tomar minha cervejinha, posso até tirar foto e posso postar. Lá é a galera, mano. Tá perseverando no quê? Nada. Então, amado, a Bíblia diz que nós vamos ver quem é salvo e quem não é. Quem é salvo e quem não é. Porque quem é salvo vai ter atitude de salvo. Quem não é salvo vai mostrar as atitudes também. Porque Jesus disse, pelo fruto conhecereis a árvore. A igreja está cheio de joio. A igreja está cheia de pessoas, mas se dizem salvos, mas não manifestam salvação. Os verdadeiros salvos manifestam a salvação com a perseverança na verdade até o fim. Crucificam a sua carne, mortificam a sua carne dia após dia, suportam as perseguições de cabeça erguida, combate o bom combate, dando testemunho do poder de Deus. E não se importam com o que os outros estão dizendo, não. Porque esse também é muito, sabe, é o problema hoje. Sabe, a pessoa está lá se importando com o que os outros estão dizendo. O que estão falando? Eu estou dando de ombro para o que estão falando, amado. Deixa que falem. Eu conheço Deus, o qual tenho crido e pregado nesse lugar. É um Deus digno de receber toda a honra e toda a glória. O nome dele é Jesus Cristo, o ressuscitado, aquele que os anjos dizem em todo o tempo sem cessar: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Esse é o Deus que eu prego aqui, igreja. Um Deus que é temível, todo-poderoso. Olha em Malaquias, versículo 3, do 14 ao 18. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E o que não o serve, igreja, está escrito e eu creio. Dia após dia, nós saberemos quem é salvo e quem não é. Deus nos dá esse poder. A palavra é a reta medida. É a balança justa. Aquilo que Deus nos revela. As ovelhas, elas perseveram na doutrina de Cristo. E os bodes? E os bodes? Os bodes, eles se misturam para atrapalhar as ovelhas. Os bodes, o joio, os perdidos, eles não suportarão, amados, viver a sã doutrina. Mediante as perseguições. Mediante os apertos que vão vir ainda. Pessoas que estão dentro das igrejas, amados, mas são aliançadas com o mundo, não são salvos. Porque a Bíblia diz que aquele que tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. O salvo, ele corta relação com o mundo.
O salvo, ele ama a obra de Cristo. O salvo, ele ama a igreja. O salvo ama a palavra. O salvo, ele vive para Deus. É comum a palavra confrontar, como disse, repito, e as pessoas pularem fora. As pessoas vão bem, enquanto não tem nada incomodando. Perceberam isso? Já aconteceu muito aqui conosco. Eu digo perceberam porque já aconteceu conosco. Mas se vocês olharem à volta, vocês também vão enxergar isso. Que enquanto não tem nada incomodando, a pessoa está ali tranquila. Quietinha, na dela. Mas se vem algo que confronta, se vem algo que aperta o calo, se arma e já pula fora. Imagine quando a coisa apertar mesmo, amados. Porque essas pessoas não são o particular tesouro de Deus. Tem que deixar algo bem claro aqui para você. Volta para mim, pastor, 17, por favor. Malaquias 3. Olha o que Deus diz. Eles serão para mim particular tesouro. Quem é o particular tesouro de Deus, igreja? Os que servem a Deus. Os santos que manifestam a salvação. Não são os que estão aí tomando a cervejinha, postando e no meio da galera, no meio do profano. Ou é? Não, porque se for, então eu paro de pregar hoje. Amados, eu não vejo, sabe, o rei Davi indo para uma festa dos filisteus para se inspirar para escrever um salmo a Deus. Você consegue enxergar isso? Imaginar isso? O rei Davi, não é o maior salmista aqui da Bíblia, que escreveu salmos a Deus, que cantava salmos para Deus, inspirado pelo próprio Deus. Você acha que ele ia nas festas dos filisteus para se inspirar? Amado, com todo respeito, amado, a festa do mundo está aí e os crentes estão lá no meio dela. A festa do mundo, amado, é triste ver. É triste ver a euforia, a empolgação dos crentes quando está para chegar uma festa do mundo na cidade. E se empiriquetam tudo de um modo que nunca se arruma para ir adorar o Senhor. Mas estão lá no meio da galera. Isso, a falta de rodar o chapéu. Você ri? Você ri, irmão? É de chorar. É de chorar. Falsos crentes. Falsos crentes. Falta vergonha na cara. Porque está escrito, serão para mim particular tesouro naquele dia. O dia do aperto. O dia da dor. Deus vem e guarda, fala, você é o meu particular tesouro, você não me nega, você manifesta a salvação, você manifesta o testemunho do meu nome, eu te amo, eu te guardo, você tem crédito comigo no céu! É o Senhor quem diz que nós veremos a diferença. Amém? O salvo, de fato, ele permanece submisso a Cristo. Ele guarda a sua palavra, sem se envolver com o que é profano. Com bravura e com firmeza, ele continua a defender os valores bíblicos. Diante das perseguições, não nega Cristo, não tem medo de falar. Não se intimida. Sabe? Não fica com medo se de repente sofre algum tipo de pressão. Olha, amado, é triste ver às vezes um líder não falar o que Deus está mandando falar porque tem medo de perder dízimo na igreja, de perder um membro.
E vai tolerando o pecado dentro da igreja. Vai tolerando o erro dentro da igreja. Vai tolerando aquilo que Deus chama de mal. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Deus é Deus. E Ele é digno de ser adorado. O homem ou a mulher que Deus chama, ouça bem isso, igreja. O homem ou a mulher que Deus chama para ser na terra o seu representante, para ser o embaixador de Cristo nessa terra, não pode ter medo de falar. Não pode ter medo de corrigir. Porque as igrejas hoje estão do jeito que estão aí porque não tem correção. Não tem correção. O povo de Deus, amado, anda do jeito que quer aí hoje porque não tem uma boca firme para corrigir, para mostrar o que é certo, para mostrar o que é errado. Vão lá, cantam, falam lá meia dúzia de palavras e vai embora. E a igreja não tem transformação. Ó, a paz de Cristo, ela reina em quem é de Cristo. Amém? Mas nós temos que saber que Cristo trouxe foi a espada. Põe no telão, pastor, por favor. Mateus 10, 34, 39. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Então, tem que deixar bem claro essa história. Porque Jesus é amor. Porque Jesus é amor. Porque Jesus é amor. Porque Jesus é amor. É, Jesus ele é amor. Deus é amor. Só que ele trouxe a espada. Não trouxe, sabe? Ai, tadinho dele. Ele tem que continuar assim, do jeito que ele tá. Porque não pode mudar. Não, ele tem que continuar pecando. Tem que continuar errando. Ei! Esse Jesus não é o que eu conheço. Porque não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O que é a espada? É ele nos chamar e falar, ó, o certo é isso. Então agora corta o errado da vida. E não aceita mais o errado. Próximo, pastora. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Nossa, pastor, eu nunca tinha lido isso então. Porque tem muita gente que não leu. Tem muita gente que não sabe que isso está escrito na Bíblia. Não, porque, agora então, eu tenho que ir na igreja, mas meu pai fica bravo comigo, minha mãe fica brava comigo, aí eu tenho que agradar eles. Vamos lá, pastora. Versículo 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Por quê? Porque você vai andar certo, você vai fazer o que é certo, vai defender o que é certo, você vai pregar aquilo que Deus manda, e eles vão falar o quê para você? Você está certo? Não. Vão falar que você está errado. Vamos lá. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ó. Aí já fica bem esclarecido. Quando Deus chama alguém, amado, não olha para trás não. Porque meu pai e minha mãe estão pegando no meu pé. Ela deixa pegar no pé. Deus é quem te guarda. Você vai manifestar o amor, vai manifestar a educação, vai manifestar o poder de Cristo através da sabedoria e do conhecimento que Ele te dá. Amém? Porém, mais importante na sua vida é Jesus. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aí, ó. Tem muito crente aí, amado, que acha que Jesus está se agradando. Jesus está falando, viu, você não é digno de mim. Tem culto que você não vem dar culto para mim por causa do seu pai e da sua mãe. Porque seu pai e sua mãe arrumam compromisso, você fala, eu tenho que ir lá com meu pai e com a minha mãe. Ama mais pai e a mãe do que a Jesus. Me troca por compromissos na família. Não, porque eu tenho compromisso na família lá, eles não são crentes, sabe como é que é, né? Então, e você já é crente, então agora você tem que dar glória para Jesus. Vocês estão entendendo, igreja? Está claro isso? É bíblico? É Jesus que está dizendo?
Ou eu estou acrescentando alguma coisa aqui? Porque ele diz assim, olha, quem ama seu pai ou sua mãe mais... Ele não está dizendo que é para não amar o pai e a mãe. Ouça bem. Jesus não está dizendo assim, viu, deixa de amar o seu pai. Não, não, não. O mandamento é honra teu pai e tua mãe. Só que aquele que ama mais a família, ou o pai, ou a mãe, ou sei lá quem, e às vezes troca, né? Aceita alguma coisa que Deus não aprova, Jesus diz, você não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que é tomar a cruz? É viver pelo que é certo. É você negar aquilo que é mal, você crucificar a tua carne, matar a tua carne, dizer não para o pecado, dizer não para as coisas do mundo, dizer não para o profano. E fazer a vontade de Cristo. Amém? 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Amém, igreja? Glória a Deus. Por isso o Senhor Jesus disse, é sim, sim, não, não. Então, quando o salvo passa a viver esses valores de Jesus, ele é odiado. Amém? A começar pelos da própria casa. E o salvo, de fato, ele persevera. Ele continua sofrendo as perseguições, mas ele se mantém firme porque ele sabe que ele está agradando a Deus. Amém? Os valores de Jesus é para acertar o que está errado. É para alinhar a vida. Mateus 21, 12, 13 diz: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. 13. E disse-lhes, está escrito, ó, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Amados, se Jesus viesse hoje aqui para dar uma passeada nas igrejas, amados, não ia sobrar muita coisa não. Não ia sobrar muita coisa não. Porque aqui nós entendemos o amor de Jesus por aquilo que é de Deus. Por aquilo que é de Deus. Ele expulsou, botou para fora aqueles que não queriam fazer como devia ser feito. Então, profetas de Deus na terra não estão manifestando salvação no seu viver. Eles estão indo para o curso do mundo. Elias, pensa só um pouquinho. Elias era profeta de Deus. Deus mandou ele confrontar Acabe, que era rei. Deus falou para Elias, vai lá e fala para Acabe que ele está no pecado. Fala que ele está no erro. E manda ele se converter, manda ele se arrepender. João Batista chegou na frente de Herodes e falou, seu bêbado profano. Foi decepado, né? Mas falou o que Deus mandou. Sem medo. Sem medo ele falou. E o apóstolo Paulo, pastor? Andou de conchavo com o sinédrio? Andou de conchavo com os vereadores? Com os deputados? O apóstolo Paulo andou de conchavo com política? Pelo contrário. Ele confrontou o Império Romano. Então, meus amados, aqui fica bem esclarecido que grandes homens de Deus defendem os valores de Deus e não se misturam com nada mais que isso. Não fazem conchavos com governantes da terra. Porque ou Deus nos dá autoridade, ou nós não temos autoridade. E quando que eu tenho autoridade de Deus? Quando eu não me vendo.
quando eu não negocio os valores, quando eu não inverto os valores e não negocio os meus conceitos. Então a autoridade de Deus permanece na minha vida. Amém, igreja? Então a verdade é que é isso que nós estamos vendo. A maioria dos governantes da terra, sabe, buscando as igrejas, mas não para serem orientados por Deus, por interesse. E as igrejas, nesse meio tempo, aproveitam para tirar, não é, um lucro disso. Tá certo? E não é o que Deus quer, não é o que Deus aprova. A maioria das igrejas hoje estão em conchavos com governantes. João 4, 23 a 24 diz assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Onde estão? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mateus 6, 21 diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amados, nós somos a última reforma protestante, nós somos a reserva moral do planeta. Amém? Amém? Olha, este altar, ele prega, ele incentiva a realização de sonhos, de conquistas. Porém, nós precisamos ser sábios e prudentes em relação ao nosso chamado espiritual. Porque é muito sério isso, igreja. Nós estamos numa carne e nós temos o inimigo à nossa volta tentando achar uma brecha, porque ele anda ao derredor procurando quem ele possa tragar. Então a nossa vida não consiste no que nós temos, mas sim naquilo que nós somos para com Deus. Amém? Os nossos olhos devem estar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Diga amém. Mateus 6, 19, 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém, igreja? Lucas 12, 15 a 21 diz: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. O homem já era rico e produziu mais. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Vamos, pastor. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco. Então, amado, nossa vida tem que ser para acumular para Deus. Sempre, em tudo. Deus vai acumular na nossa vida. Amém? Louco, esta noite pedirão a tua alma: e o que te tens preparado? Para quem será? Ele só estava preocupado com a própria vida dele, nunca buscou Deus, nunca sequer nada. Então Deus falou assim: viu, o que tu tens para me oferecer? E será que sou eu que vou pedir? Ou será que é o Satanás que vai te pedir? Estão entendendo, igreja? Amém? Vamos lá. João 15 e 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então nós temos que ser ricos para com Deus. Diga: eu tenho que ser rico para com Deus. João 15, 1 a 7 diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Glória a Deus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
Amém? Gálatas 4, 21 a 31. Dize-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouves a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Glória a Deus. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Nós somos a que tem marido. Abandonada é a lei. Amém? Então são mais numerosos os da lei do que nós. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Além da perseguição do mundo, nós temos a perseguição dos nossos irmãos legalistas. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. A lei tem que ser mandada embora. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Então, não há como herdar os da escrava com os da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Então, a igreja da graça ela sempre será em menor número que a igreja da lei. Mas sabemos que esta palavra é uma palavra predestinada de sabedoria. Aqueles os quais Deus de antemão determinou. E eles estão aí fora. E virão através, amado, da minha vida e da sua vida, que está ligada à videira. Porque Jesus disse que nele nós damos frutos. Crê nisso? 1 Timóteo 4,16. Aleluia. Olha o que diz. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, quando você cuida da doutrina, quando você cuida do teu chamado, quando você tem cuidado e atenção com as coisas do alto, você atrai aqueles que hão de vir. Amém? Porque eles vão ver em você a glória de Deus. Então você vai ser instrumento. E amados, Deus está me incomodando para isso. É hora de você dar frutos para Deus. É hora de você dar frutos para Deus. É hora de você trazer ovelhas para a igreja. Deus tem me dito que quando nós estamos nele, nós damos fruto. A nossa vida tem que ser ícone. A nossa vida tem que ser exemplo. E quando as pessoas veem em nós o exemplo, porque uma palavra convence, mas o exemplo arrasta. Amém? Então, o Senhor está preparando a igreja para um crescimento, para uma multiplicação. Você verá o que nunca viu. Eu quero dizer para você, esse cartão aqui tem propósito, amado. Esse cartão tem propósito. Se você acha que foi um simples, né, um simples cartão, não. Isso tem a direção de Deus. Amém? Então nós vamos ver o que nós nunca vimos. Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, amado, é através da sua vida que Deus vai trazer outros. Amém? Você crê? Ok. Então, nós temos que entender, nós não negociamos o nosso chamado, não negociamos a verdade, não vendemos o nosso chamado por um prato de lentilhas, ok? Nós não fomos chamados para agradar a homens, muito pelo contrário, nós fomos chamados para ser imitador de Paulo, que em momento algum agradou a homens, em todo momento agradou a Jesus. Então
sim, nós estamos aqui pregando e ensinando a verdade, o evangelho da graça de Deus. Amém? Aquele que agrada a homens não pode ser servo de Cristo. Gálatas 1, 10 a 12 diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Aqui nós estamos pregando este evangelho. Quando se tem a revelação do evangelho, se tem a renovação de mente, que gera conversão. Essa conversão deve ser por toda a nossa trajetória com Cristo. Ela deve ser diária. A conversão, amados, ela é uma transformação de vida. Então, muitos dizem serem convertidos, mas não há mudanças, não há transformação de vida. Lucas 22, 31 e 34, a 34 diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha que tremendo isso, igreja, presta atenção. Isso era Jesus falando para Pedro. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Pedro já andava com Jesus, já estava com Jesus. E o que o Senhor diz para ele? Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amado, Pedro ainda tinha pensamentos e atitudes do mundo. Andando com Jesus. Pedro, ele estava com o Senhor, mas ainda ele não era convertido. Havia muita coisa ainda para ser mudado. Precisava ter a transformação que ainda não tinha acontecido na vida dele. E assim é com muitos que estão nas igrejas. Não são convertidos. Ainda não chegaram à conversão. Detalhe, Pedro amava Jesus e a conversão chegou para a vida dele. Então, para aqueles que amam a Jesus, amam a palavra, amados, a conversão chega. Amém? O que é a conversão, pastor? É passar da morte para a vida. É desfrutar do amor de Deus. É ser, de fato, o templo do Espírito Santo, manifestando a salvação. É viver em santidade, é ser regenerado, é ter a mente de Cristo, não ter parte com o profano. Então, a minha oração, igreja, é que esta igreja seja uma igreja de convertidos. Se você entendeu, então você vai receber com amor isso. Amém? Aqueles que vivem a conversão diariamente nas suas vidas. Nós estamos aqui para nos fortalecer na verdade, fortalecer a outros e levá-los a esta conversão. Então, este lugar é um lugar de famílias convertidas, de filhos convertidos, maridos convertidos, esposas convertidas, uma igreja convertida, preparada para viver o princípio das dores, sendo guardada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías 45, 22 diz: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nós estamos olhando para Ele. Nós estamos aqui guardados por Ele. Recebemos a salvação e manifestamos a salvação. João 12, 32 diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Amados, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O Senhor está fazendo, o Senhor está atraindo. O Senhor está chamando. Amém? Que você se abra para ser usado pelo Senhor. Que você se desprenda da zona de conforto. Que você saia do comodismo. Porque é o Senhor quem está dizendo, não é o pastor Emílio. Eu sempre oro e digo ao Senhor: Senhor, eu não peço por multidão. E você sabe disso. Eu peço por fiéis, por ovelhas que amem a tua palavra assim como eu amo. Então essa é a minha oração.
E eu sempre disse ao Senhor, se tiver meia dúzia, Senhor, 6 ovelhinhas, que amam a tua palavra assim como eu, é com alegria e com amor que eu vou pregar para elas. Mas o Senhor quer aumentar. O Senhor quer multiplicar e está chegando essa hora. Então que você se abra, para a ousadia, para a intrepidez, para mostrar de fato aos outros o que Jesus está fazendo na sua vida, o que Ele tem feito na sua vida, e você testemunhe o poder de Deus para chamar a atenção de outros, sim, e que essas ovelhas entrem por essas portas com ações de graças como eu e como você, e que encontrem um lugar de paz, um lugar de poder, um lugar de verdades para servir a Cristo Jesus nessa terra. O princípio das dores já começou. E há muitas ovelhas aí fora sofrendo, precisando da salvação que já nos alcançou. Então, para os convertidos, Deus tem uma palavra e nós encerramos com ela. Salmo 91, versículo 7 diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia! Amém? Vamos ficar de pé? Eu tive que correr, mano. Que eu olhei no relógio, lá atrás parou. Falei, será que tá com defeito? Não, já tinha dado meu tempo. Eu não sei quanto tempo passou, mas eu tinha que falar tudo que Deus tinha ministrado no meu coração. Amém? Então que você receba esse alimento, saia daqui fortalecido, firme, perseverante nas verdades de Deus. Não negue a fé, não negue a Cristo, não siga o curso do mundo. Pelo contrário, você foi chamado para ser embaixador de Cristo nessa terra. Com todo que cá entre nós, amados, tem muitas pessoas que aí fora, que eu particularmente, gostaria que elas não se intitulassem disso. Embaixadores de Cristo. Eu, particularmente. Eu peço para que elas fiquem de boca fechada. Porque é vergonha para o Evangelho. É vergonha para Jesus. Porque os embaixadores de Cristo são os que manifestam a salvação com santidade, temor e santo tremor. E é o que nós estamos aprendendo aqui. Então você é embaixador em nome de Cristo. Você tem a autoridade de Deus para falar em nome de Cristo, sem temer. Sem temer. Porque aquilo que nós manifestamos com o nosso viver e com a nossa vida é o que ficará do nosso legado. É aquilo que as pessoas vão lembrar de nós. Quem foi aquela pessoa? O que ela viveu? O que ela defendeu? O que ela pregou? Pelo que ela lutou? Eu estou aqui lutando por uma causa. Chamado por Jesus. Estou aqui para combater o bom combate. Não vou abrir mão disso. Doa quem doer. Custe o que custar. Eu vou prevalecer em nome do Senhor. Porque Jesus disse que aquele que está sobre esta rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas da igreja de Cristo que está sobre a rocha, o inferno não prevalecerá. Por isso, eu louvo a Deus, amados. Eu louvo a Deus pelo privilégio, amados, de ter,
a paz de Cristo em meu coração, recebendo o respaldo do Senhor, nesta hora em que nós encerramos este culto. Eu sinto aqui a glória do Senhor manifestada, a paz de Cristo, a alegria do Senhor, por tudo que foi falado, tudo que foi ensinado, tudo que veio do trono de Deus. E eu tenho certeza, não escapou uma palavra. Não escapou. O que Deus queria dizer, Ele disse. E dará fruto. Dará fruto na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Porque nós somos a reserva moral deste planeta. Nós somos aqueles os quais o Senhor chama de tesouro particular. E somos aqueles os quais o Senhor guarda naquele dia. Vamos orar e vamos agradecer. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus de toda a glória, Deus soberano, Rei de reis e Senhor de senhores, o Todo-Poderoso. Deus, te agradecemos, Pai, nesta hora. Com ações de graças, te louvamos por pertencer à tua igreja, por pertencer ao teu refúgio. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa proteção, é o Senhor quem nos guarda. O que temeremos, Senhor? O que temeremos? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nada e ninguém, Senhor. Que temeremos do que pode nos fazer o homem? Nada, Senhor, vamos temer. Pois é o Senhor quem governa sobre nós. É o Senhor quem está no controle de todas as coisas. Jesus, a tua palavra é clara. A profecia é revelada pelo teu Santo Espírito ao nosso espírito. E nós, Senhor, queremos estar alinhados a ela. Queremos estar, Senhor, vivendo como de fato a tua igreja. Não uma igreja inerte, não uma igreja fria, uma igreja morna, mas uma igreja fervorosa. Uma igreja, Senhor, que leva o teu poder. Uma igreja que manifesta a tua glória. Uma igreja que atrai as tuas ovelhas aí fora, Senhor, para o teu aprisco, para serem cuidadas por ti, para receberem a verdade que liberta, para receberem a força, para poderem, Senhor, viver os dias maus em paz, para poder viver, Senhor, este período do princípio das dores, tranquilos, seguros, sem temor do mal, sabendo e confiando que é o Senhor quem nos conduz sempre em triunfo, é o Senhor quem nos faz em todas as coisas mais que vencedores, Senhor. E o mundo verá e saberá que em nossa vida há o Deus Criador dos céus e da terra, que nos leva a grandes conquistas, a grandes vitórias, nos faz prevalecer, nos dá o poder para pisar em todo o poder do mal, em serpentes e escorpiões. Espírito Santo, obrigado por esta noite maravilhosa em tua casa, por esta mensagem, Senhor, tremenda, de poder, de conhecimento, de autoridade. Obrigado, Senhor, por cada ovelha preciosa tua, por cada família bendita, por cada eleito, por cada filho teu, Senhor, que nos acompanhou pela internet, Senhor, que está nos acompanhando pela internet. Jesus, que esta palavra liberte, que esta palavra traga libertação, que esta palavra manifeste a tua salvação na vida das tuas ovelhas, Jesus. Que haja o entendimento do teu chamado, Senhor. Que haja a compreensão do teu chamado, Senhor. Pois não estamos aqui pelo nosso querer, mas sim porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou. E que assim se manifeste na vida de cada ovelha tua, Senhor, que nesta hora está ouvindo esta palavra, está orando junto comigo, Senhor, está falando contigo, Jesus. Que o teu poder, a tua glória, a tua salvação se manifeste, Pai, no nome santo de Jesus. Obrigado, Deus. Nós encerramos, Senhor, nesta hora, o nosso culto a Ti, recebendo, Pai, uma semana maravilhosa, recebendo uma semana de sinais, maravilhas e prodígios,
recebendo uma semana, ó Deus, do Teu poder em nossa vida, onde nós vamos ver o que nós nunca vimos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém. E toda a igreja diga amém. Glórias a Deus.